Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Uma vida não questionada não merece ser vivida. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. A paz do coração é o paraíso dos homens. A necessidade que é a mãe da invenção. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Não é permitido irritarmo-nos com a verdade. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. O começo é a metade do todo. O homem retrata-se inteiramente na alma, para saber o que é e o que deve fazer,
deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefacção. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Aprender é mudar posturas. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. O que o homem pode fazer de melhor para a sua felicidade é pôr-se em harmonia constante com Deus por meio de súplicas e orações. Vivemos no mundo do irreal onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo, que a alma já teve, mas perdeu. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Amor, uma perigosa doença mental. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Se não encontras a alegria nesta terra, procura-a, irmão, para além das estrelas. Você é jovem, meu filho, e, com o passar dos anos, o tempo vai mudar e até mesmo reverter muitas das suas opiniões presentes. Abstenha-se, portanto, um tempo de configurar-se como um juiz dos maiores assuntos. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tontos falam porque precisam dizer algo. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. O importante não é viver, mas viver bem.